não vamos precisar nem de máquina de costura, porque nós podemos fazer tudo manualmente. Dá pra fazer a máquina também, tá, gurias? Eu vou mostrar aqui pra vocês que dá pra fazer. Então, a ideia é que as crianças possam participar. Como a gente trabalha com brinquedo aqui, a gente acaba circulando muito, né, neste mundo infantil, na brincadeira, no brincar, no faça você mesmo, né, nos brinquedos de colorir, que são as crianças fazendo as suas cores. Então, o mundo infantil é o nosso maior nicho, né? E por isso, então, a gente vai fazer essa estrela onde as crianças podem participar. Só temos aí os detalhes de medir, riscar, para cortar os quadradinhos certos, e tudo isso as crianças podem participar. A ideia é chegar lá na nossa retalhoteca. Eu acho que nós podemos e devemos usar todas as cores. Eu é que escolhi um padrão aqui, né? Fiquei nos verdes e nos vermelhos, para pegar 2 caixinhas ali da minha retalhoteca. Mas a ideia é que as crianças possam fazer de todas as cores. E com outros materiais também, né, meninas? A gente pode fazer de papel, a gente pode fazer... podemos fazer de papel, de feltro, de EVA. E vamos lá, então. A ideia é que as crianças possam participar no aprendizado e, quem sabe, até na confecção. Por isso eu trouxe 2 tamanhos e coloquei lá para nós. Régua pequena, nós vamos trabalhar com tamanhos pequenos porque são os materiais que eles conhecem, né? A tesourinha infantil, que é claro que tem coisas que as crianças não podem fazer, né? Por isso, então, os moldes, por exemplo, eu acho muito legal que eles possam contribuir e, inclusive, criar. A gente já começa falando que as crianças podem compreender que uma caixa, né, uma embalagem, pode se transformar num molde, pode e deve. Então, aqui a gente já começa brincando com as crianças e trazendo elas para procurar materiais e reciclagem, que é uma coisa que a gente sabe que faz parte do aprendizado das crianças aí há muito tempo. Medir, riscar e fazer um molde. Então, começamos com as crianças criando os moldes e aqui já também podemos escrever, né? Eu fiz um molde de 8 por 8, como eu havia anunciado, tá? Um quadrado de 8 por 8. É legal, inclusive, que eles anotem, né? Que são 8 centímetros por 8 centímetros, esse quadrado. E aí, como nós temos retalhos de vários tamanhos, e vai depender aí do lugar que tu vai querer colocar, tu pode achar que essa estrela fica relativamente grande. Então, eu trouxe também uma medida de 6,5 por 6,5, tá? Então, deixa eles anotarem, e eles podem anotar que esse quadrado tem 6 centímetros. Eles podem escrever em todo esse molde que nem nós, aprender que essa é o molde que vai ser a estrela, que é uma estrela de 2020, e podem colocar o seu nome, né? Quem criou aqui, quem está fazendo o molde, tá? Gurias, aqui é legal para eles brincarem e se sentirem úteis, mas se não ficar perfeito também é um produto muito artesanal e pode ser muito rústico, mas é pela convivência deles mesmo, né? Então, nós temos aqui essas 2 medidas, um de 8 por 8 e um de 6,5 por 6,5. Aqui eles já começam também a brincar, né? Que um quadrado dobrado ao meio vai se transformar num triângulo. Nós vamos precisar de ferro aqui também para facilitar esse trabalho. Dependendo do que tu for fazer, como nós estamos falando de convivência, as crianças ficam com a parte que não é perigosa e nós adultas com o ferro, por exemplo, tá? Eu escolhi para nossa opção essa medida de fita, que é o que cabe pendurado numa árvore, né? Ou que ela tem aqui também, deixa eu colocar ela aqui, ó, ela tem aqui
uma medida que ela pode ser pendurada em várias opções, né? Mas ela cabe com essa medida na árvore, tá? Então, aqui o legal é eles já anotarem também para lembrar o ano que vem, para saber, para cortar as outras partes. Eu cortei uma fita zerinho de 15 centímetros, tá? Então, nós podemos colocar aqui que a alça tem 15 centímetros. É uma média, tá, meninas? Um pouquinho mais ou um pouquinho menos não vai fazer diferença. Mas 15 centímetros é o suficiente. Passar os moldes pro tecido, brincar lá com aqueles nossos retalhos e identificar que os nossos retalhos não vão, né, que nesse tecido, deixa eu peguei um aqui, ó, um retalho que eu tenho aqui, que nesse tecido não cabem 2 desses, por exemplo, ó, né? Então, que eu posso aproveitar, eles podem reconhecer lá nos moldes, nos retalhos, que não serve para 2 desses, mas serve para 2 desse tamanho. Então, eles trabalham ali com atenção, né, e procura e seleção. É bem legal essa interação também, tá? Então, reconhecer o avesso e o direito, no caso do tecido, né, porque nós riscamos pelo avesso, e nós podemos cortar ou eles com uma tesoura que seja segura, né, uma tesoura que não tenha ponta para eles não se atrapalharem. Então, é possível sim que eles, ó, essa é uma tesourinha escolar, pequenininha, que para nós daria bastante trabalho. Então, dá para juntar a turma aí. Eu cortei a fita zerinho, tá? Mas vocês sabem que pode ser com qualquer outra opção, inclusive com linha de bordado, né? Pode ser, pode fazer uma trança, pode usar as outras fitas, pode usar a cianinha, fitas douradas. Então, eles podem fazer a alça com muitos materiais. Eu escolhi esse aqui. Será que as crianças sabem que existe cola pano? Né? Então, apresentar para eles esse material também. Então, eu coloquei uma gotinha de cola na fita para ela não desgrudar, né? Ela não se movimentar. Quero que ela fique mais organizada aqui para facilitar o trabalho das crianças. Então, nós temos os nossos quadradinhos e nós temos mais coisas para anotar. Para fazer uma estrela, nós precisamos, então, deste molde, que aqui, no caso, eu estou usando o 6,5, o molde de 6,5, uma alça de 15 centímetros, tá? E também nós precisamos de 3 partes dessa, 3 vezes essa medida, tá? Como eles vão anotar aí, 3 quadrados desse, 3 iguais, 3 vezes essa medida. Então, eles já vão ter um molde aí todo anotado, desenhado, enfim. E era uma vez uma caixa de sapato, agora é um molde. Então, nós vamos precisar de 3 partes. Eu trouxe aqui 3 iguais para mostrar, inclusive, ó, e é claro que são eles que vão ajudar nos escolher, né? Mas que ela fica bem bonita com 3 partes iguais também, tá? 3 tecidos iguais. Agora é a hora delas compreenderem e aprenderem que um quadrado pode se transformar num triângulo, né? Pode e vai. E para isso, então, aqui eles vão usar a habilidade de dobrar bem ao meio. Eu tô fazendo com o ferro aqui pra gente já ir acelerando esse processo, tá? Então, aqui vê que nós temos, já temos um assunto aqui para conversar com eles, que no tecido nós vamos dobrar o nosso quadrado e transformar num triângulo, certo? No papelão, no papel, no EVA e no feltro, nós já podemos, inclusive, cortar o triângulo direto, né? Porque ele é um material mais grosso. Ou, de outra forma, né? Usar outras texturas. Então, nós vamos dobrar essas partes.
E se um triângulo tem 3 pontas, vamos instigar as crianças a compreender que uma estrela tem 5 pontas, então nem tudo tem que ser como parece, né? As coisas são adaptáveis, encaixáveis, ajustáveis, então nós temos muitas opções. Eu vou só passar de cores diferentes pra gente ver. Ó, esse é um quadrado maior, esse é um menor, daquele tamanho. Ó, adivinha se aqui tem um poá. Adivinha se aqui tem estrela. Então, retalhoteca. Tecidinhos que eles gostem de Natal, com os bichinhos deles, né? O gosto deles é diferente do nosso, né, meninas? A gente falou aqui em joaninhas e estrelas, eles gostam de tecidos que tenham unicórnio, heróis. Então, tudo pode ir para árvore ou para presentear alguém, para eles participarem. Liso também vale. Essa compreensão, essa conversa sobre tecidos lisos, sobre que os diferentes ficam bem juntos, né? Acho que eu já tenho uma boa seleção de cor aqui. Se divertir conosco e trazê-los para o nosso universo do artesanal, né? Eles poderem entender que aquele trabalho que a mãe, a tia, a avó fica fazendo, que não é só uma tortura, que bota elas lá costurando e não sobra tempo para mim, não, tem espaço, né, para que eu participe também. Então, eu trouxe um bem alegre aqui, ó, para eles podem se divertir compreendendo que com esse, mesmo sendo um tecido com predominância verde, que eles podem misturar todas as cores como eles costumam colorir, né? E eles são muito melhores do que nós nisso. Aqui a gente pode colocar qualquer cor, amarelo, laranja, rosa, eles podem misturar tudo. Então, o legal é trazer bem colorido para eles mesmo, né? Eles colocando e entendendo que esse aqui vai sumir um pouco, então que eles preferem colocar aqui, deixem eles participarem, tá, meninas? Então, vamos fazer uma estrela de 5 pontos. Então, dá para usar aí todos os retalhos. Um pedaço de 6,5 é um pedaço bem pequeno, né, gente? E eu vou usar 3 cores diferentes, tá? Para destacar. Como nós vamos montar essa estrela? Então, nós vamos precisar de 3 triângulos. Vamos começar apontando com a abertura para cá, para nossa esquerda. E vamos colocar aqui, ó. Abertura para cá. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, só falta uma ponta nessa estrela e o meu triângulo tem 3. Então, eu tenho uma necessidade de montar ele para encaixar lá. Então, a parte de cima eu vou encostar, ó, elas vão ficar juntas. Eu vou emparelhar aqui e ela vai ficar uma pontinha lá daquela de cima aparecendo. Mas, quando a gente vê que essa pontinha tá aparecendo, a gente consegue identificar que essas pontas não são iguais. Então, qual é a medida certa? Segurar e esconder. Lembrando que essas aqui da ponta, ó, ficam uma sobre a outra. E aí, eles vão puxar para descobrir quem é que faz a diferença. Então, ela fica escondida aqui, ó, tá? Essa é a brincadeira que é legal, que a gente tinha muito essa questão de trabalhar essa parte lógica da mente quando a gente fazia estrela a lápis, a caneta, né? A gente tentava fazer com que todas as pontas ficassem iguais. Então, tinha a regra do cruzamento. Essa é a lógica do nosso cruzamento, tá?
Desta forma, a estrela vai ficar com todas as pontas muito iguais. Então, elas encaixam aqui, não fica tecido aparecendo. Essa é a questão. Por que a gente começou, então, colocando essa ponta para cima? Porque a parte que nós vamos colocar a fitinha, nós queremos, né, que seja a dupla, porque essa não fica dupla, essa não fica dupla, essa também não, e essa também não. Então, faz sentido que onde nós colocamos a fita é a parte mais duplada, tá? Então, vamos de novo. Montei essa daqui, vou montar uma pequenininha, tá? Vou montar até virada pro outro lado para vocês entenderem, ó. Então, aqui a abertura vai ficar pro outro lado, porque é importante para eles aprenderem que a gente começa visualizando pela parte de cima, porque ela é a que vai dobrar. Então, eu tenho o meu quadrado dobrado aqui, né? O meu agora triângulo duplo, e vou colocar... Vamos colocar um vermelho bem aberto aqui, ó. E vou posicionar aqui. E coloquei, então, e o próximo é invertido, fazendo duplo lá em cima, ó. Colocando as pontas lá de cima, ficam duplas. Quando eu faço isso, sempre vai ficar essa pontinha aqui aparecendo. É então aonde eles vão fazer, sozinhos ou conosco, né? Não importa, da nossa brincadeira, onde a gente vai ajustar para esconder essa mínima ponta. Quando a gente consegue esconder essa mínima ponta, nós temos já a estrela toda direita. Agora, nós vamos colocar um alfinete aqui, eu vou colocar, né, para não se movimentar. Vocês podem usar clips com eles, ou cola pano, né, também. Um alfinete só, para deixar eles aqui nos seus devidos lugares, tá, meninas? Mas também pode usar o clips aqui, ou eles podem ser apresentados a cola pano. E aqui nós vamos costurar com todos os nossos enfeites, colar ou também fazer a máquina. Pra frente, acho que eu quero que ela fique com esse verde, né? Agora, visualmente. Então, nesse momento eu quero enxergar esses azevinhos aqui, né? Aqui, ó, na parte de cima, um lado fica aberto pra cá e o outro pra cá, essa dobra. Aqui nós vamos colocar a nossa fita ou a nossa linha e podemos usar a cola pano ou costurar direto. Aqui nós temos quantidade para trabalhar, né? Que só uma gotinha é o suficiente. Lembrando que neste caso aqui, ó, eu vou colar minha fita ou a minha cordinha, mas ela não vai ficar colada desse lado, né? Então, eu vou ter que colocar a cola dos dois lados para montar esse sanduichinho. E agora, então, tá pronta a nossa estrela. Podemos colar ou fazer qualquer outro trabalho. Essa daqui eu passei um caseado, né? Um ponto, caseado não, um ponto chulhado, alinhavado, como queiram, em toda a volta dela, toda a parte da estrela. Que só costurando essa parte aqui da frente, todas elas vão ficar presas. Então, eu não precisaria costurar tudo, né? Então, vocês podem aumentar esse quadrado e fazer estrelas maiores. Vocês podem misturar essas texturas. Quanto menor o quadrado, esse é um bom tamanho. Deixa eu colocar ela aqui na minha mão para vocês verem, ó. Ela não é pequena, tá? Mas menos do que 6,5 a parte inicial, ela vai começar a ficar difícil para eles prenderem as partes, identificar as partes, segurarem. Então, é melhor a gente começar pelo maior. Se aqui nós aplicamos um botão, pegar um botão vermelho para colocar aqui para aparecer, é o suficiente para que essa estrela fique presa, né? Então, se nós costurarmos um botão aqui no centro,
ela vai ficar toda presa.